Oi gente, tudo bem? Nesta semana em Contigo Sim, Ângela termina sua relação com Leonardo. Samantha queima os materiais de estudo de Ângela. E não acaba por aí. Ângela descobre que está grávida. Saiba disso e mais a partir de agora no resumo semanal de 1º a 5 de julho. Por gentileza, se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu like. Samantha fica descontrolada ao saber que a mãe morreu. Elida não permite a entrada dela para ver Beatriz e Samantha grita, muito alterada. Elida telefona para Ângela e informa sobre a morte de Beatriz. Ângela fica arrasada. Ela conta a Leonardo que Beatriz faleceu e ele se sente muito mal por não poder ir consolar Geraldo. Ele pede que Ângela vá vê-lo e não deixe ele sozinho naquele momento. Ângela diz que quer ficar com ele, mas irá apoiar o Sr. Geraldo. Luz diz a Guigo que ele precisa entendê-la e que o pai dele foi muito ruim com eles e por isso lhe custa amá-lo. Guigo diz que sim, mas que isso se chama traição. Pablo conta a Luz que acabaram de lhe dizer que a senhora Beatriz faleceu. Ângela diz a Nancy que vai ao hospital apoiar o Sr. Geraldo, pois a senhora Beatriz acaba de falecer. Acontece o velório de Beatriz. Ângela está presente. Mirtes está satisfeita pela morte de Beatriz e aproveita para consolar Geraldo. No dia seguinte, acontece o funeral. Geraldo acaba sofrendo um desmaio. Duarte o socorre e o levam para o hospital. O médico diz a Nancy que o paciente que Leonardo atropelou foi operado na noite e apresenta fraturas e hemorragia interna. Ele diz que não sabem se o paciente resistirá e que apresenta graves fraturas na coluna. Mirtes diz a Salma que Geraldo desmaiou e que deve ser pela comoção. Salma revela a Mirtes que Leonardo atropelou um ciclista e está preso. Mirtes fica alterada e diz que devem chamar ajuda para seu filho. Salma diz que já tem uma advogada encarregada pelo caso e que tentará falar com a família do atropelado para chegarem a um acordo. Ângela e Adela chegam ali e Ângela pergunta de Geraldo. Mirtes diz que é ela quem quer saber como é isso de seu filho estar preso por culpa dela. Adela defende a filha, diz que ela não teve culpa de nada e que estava lá. Mirtes diz que isso não teria acontecido se Léo não tivesse levado Ângela para casa. Nancy estranha a atitude do médico que está lhe informando sobre o homem atropelado. Ângela vai ver Geraldo e ele diz que preferiria estar morto ao lado de sua esposa. Ângela pede que ele não diga isso e que se Deus não o levou é porque tem uma missão nesta terra. Geraldo diz que sua filha é um monstro e que se sente muito sozinho. Adela se aproxima de Geraldo. Diz que se sentia igual quando perdeu seu marido e que fugiu sem rumo e destino. Ângela apresenta sua mãe para Geraldo. Geraldo diz que isso é um verdadeiro milagre. Depois, Álvaro se aproxima de Ângela e diz que ela deve estar triste pelo que aconteceu com a senhora Beatriz e por Leonardo. Ângela confronta o Moedas mexicano, perguntando como ele sabe do de Leonardo. Álvaro diz que Salma lhe informou que Leonardo não iria trabalhar, pois foi detido e que quer oferecer sua ajuda. Ângela não pode com tanto cinismo por parte de Álvaro. Álvaro conta a Ângela que Clarinha acordou do coma. Ângela fica surpresa e alegre pela notícia. Já mais tarde, Samantha acusa Ângela de querer agora ficar com parte da fortuna de sua mãe. Ângela diz que não acredita como ela pode cair tão baixo e que não tem coração. Samantha ofende Ângela, diz que ela não se satisfez com Leonardo e Álvaro e que agora vai pelo dinheiro de sua mãe. Ângela diz que não quer nada de dinheiro e que a senhora Beatriz foi como uma mãe para ela. Ela diz que aquele ódio que sai da boca dela é para ela mesma, pois sabe que deixou Beatriz morrer sem dizer um "eu te amo". Samantha tenta dar um tapa em Ângela, mas ela segura seu braço. Ângela diz que ela lhe dá pena, que ela nunca valorizou o amor de sua mãe e que machuca nela é que ela sim aproveitou isso. Nancy avisa Leonardo que se complicou a situação jurídica dele e que o irmão do atropelado solicitou a retirada da licença médica dele. Leonardo fica indignado por tudo o que está acontecendo. A delegada avisa Leonardo que ele será transferido para um presídio que a justiça determine. Ângela fica desesperada e abraça o amado. Leonardo é levado de volta à cela. Diante de Ângela e Nancy,
Salma diz a Romero que quer conversar com ele. Romero diz a Salma, Ângela e Nancy que, em troca de retirar a denúncia contra Leonardo, quer milhões. Salma intervém e pede que ele permita que elas pensem sobre a oferta dele. Hipócrita, a cobra loirinha garante a Ângela que elas irão resolver aquilo. Álvaro se reúne com o suposto irmão do atropelado e com a mulher que filmou. Ele os parabeniza e diz que eles fizeram um excelente trabalho e celebra por seu plano ter dado certo. Salma diz a Ângela que quer propor algo a ela que pode salvar Leonardo. Ângela fica animada, mas logo Salma a chantageia e diz que em troca de dar os milhões para o irmão da vítima, quer que ela se afaste de Leonardo para sempre. Ângela diz a Salma que não entende por que teria que se afastar de Leonardo. Salma responde que as duas terão que fazer sacrifícios. Ela terá que pagar 2 milhões e ela terá que deixar o caminho livre para ela. Ela diz que acreditava que, para Léo, a relação deles era algo passageiro e um capricho. Ângela diz a Salma que ela só quer se aproveitar da desgraça de Leonardo para se beneficiar. Salma diz que se ela quer pensar assim, que pense, mas só está adiantando algo que vai acontecer mais pra frente. Ângela diz que ela é duas caras. Álvaro paga a Romero e a mulher dele metade do dinheiro pelo serviço prestado. Ele diz que o restante dará quando Ângela aceitar a proposta de Salma. Salma diz a Ângela que vai sacrificar todo o seu patrimônio pela liberdade de Leonardo e que precisa receber algo em troca. Ângela diz que ela verá o homem que ama livre, mas Salma diz que para vê-lo com ela, isso não. Salma trata de humilhar Ângela, dizendo que ela não tem nada a ver com Leonardo e que a relação deles é algo passageiro. Ângela diz a Salma que ela não tem ideia do que ela sente por Léo. Salma diz que é uma pena, pois ela também ama Leonardo. Ela ameaça a Ângela que caso ela diga uma só palavra do que conversaram para Leonardo, pode esquecer para sempre de sua oferta. Cruel, a cobra loirinha diz que seria capaz de deixar Leonardo apodrecer na cadeia em troca de não vê-lo com ela. Ângela se retira. Na realidade, Salma foi quem alterou o jantar de Leonardo para que apontasse ingestão de álcool no bafômetro. É revelado que o irmão de Romero era acrobata e faz teatro, e que por isso o plano saiu perfeito. Além do mais, a delegada que conduz o caso de Leonardo é aliada deles. Salma liga para Álvaro e conta que Ângela saiu, deixando ela falando sozinha. Ela diz que acredita que Ângela precisa de um tempo para aceitar a proposta. Romero fala com Salma e pede o número de Ângela, pois dará um reforço à ameaça dela. Romero telefona para Ângela, diz que acabou de falar com Salma e disse que não irá dar o dinheiro porque ela se opõe. Ângela fica indignada e diz que não está se opondo. Romero diz que não está para joguinhos, que seu irmão está morrendo e precisa do dinheiro para ontem. Ângela fica acurralada e desesperada. Romero a pressiona e diz que dará 1 hora para obter a resposta final por parte deles. Mirtes vai à delegacia para ver Leonardo, porém a delegada corrupta não permite que ela o veja. Romero diz a seu irmão que quer que ele atue de forma bem convincente perante Ângela. Ângela entra no quarto e o irmão de Romero arma toda uma cena para comover Ângela e fazer com que ela aceite a chantagem de Salma. Romero diz a Ângela que se não receber o dinheiro, vai se encarregar para Leonardo sofrer na cadeia e apodrecer por lá. Ângela conversa com Nancy e pede que ela diga quais são as chances de Léo sair da prisão. Nancy diz que a condição dele está muito complicada e que não compreende porque no bafômetro indicou que Leonardo ingeriu muito álcool. Ângela diz que tão pouco ela entende como isso aconteceu e que Léo só bebeu um pouco de vinho. Edi liga para Ângela e ela diz que tem muitas coisas para contar a ele. Primeiro, ela conta que reencontrou sua mãe em Real do Mar e que ela não morreu como sempre pensou. Ângela revela a Edi que Beatriz morreu e a desgraça que está acontecendo com Leonardo. Edi diz à amiga que ela terá que ir à universidade para entregar o projeto escolar do Duarte. Ângela se lembra que deixou o projeto na casa de Geraldo e decide ir lá para buscar. Luz vê Alba colocando as coisas de Ângela em um saco e a questiona. Alba responde que está fazendo aquilo por ordens da senhora Samantha. Ângela chega ali e Alba pede desculpas, mas que Samantha pediu que ela se desfizesse das coisas dela. Ângela se dá conta que seu projeto e livros não estão ali. Alba diz que acredita que a senhora Samantha os levou.
Ângela fica desesperada e vai até a sala. Chegando lá, ela fica chocada ao ver Samantha queimando suas coisas. Ângela diz a Samantha que custou muito trabalho e dinheiro para comprar as coisas e implora que ela não queime mais nada. Samantha, cara de tamanco, cruel, continua jogando todas as coisas de Ângela na fogueira, inclusive o projeto do Dr. Duarte. Samantha provoca Ângela e diz que agora deixou voar o projeto dela e ri. Ângela diz a Samantha que ela é uma desgraçada. Samantha diz que ela é uma sem-vergonha, que não vai ficar com Álvaro e nem com o dinheiro de sua família. Álvaro vai atrás de Leonardo na prisão. Para provocá-lo, Álvaro diz que Ângela lhe disse o que está acontecendo e que ultimamente eles têm conversado bastante e que ela chorou em seus braços. Leonardo diz que se ele está ali é para ter pontos com Ângela e Geraldo, mas que sabe muito bem a porcaria que ele é. Álvaro diz que Ângela está recuperando a confiança dele. Leonardo não acredita, mas Álvaro diz que o que existe entre ele e Ângela é muito forte. Álvaro debocha de Leonardo. Diz que ele ficará muitos anos na cadeia por tentativa de homicídio e que Ângela não vai esperá-lo, ainda mais tendo ele tão perto. Ele diz que foi o primeiro homem da vida de Ângela, que isso é uma coisa muito importante para as mulheres e que Ângela é sua. Álvaro diz a Leonardo que ele é só uma pedra no caminho, algo passageiro. Leonardo fica muito nervoso e manda Álvaro sair dali. Mais tarde, Ângela visita Leonardo e conta que seu dia foi um caos, mas não conta o que aconteceu. Ângela garante ao amado que tudo ficará bem e que ele sairá da cadeia. Os dois se beijam com muito amor. Ângela se despede de Leonardo, mas ele não entende o motivo de ela estar tão melancólica. Salma e Álvaro comemoram pelo plano estar funcionando. Ângela vai atrás de Salma em seu apartamento e revela que decidiu renunciar ao amor de Leonardo por sua liberdade. Salma faz Ângela jurar por Deus que se afastará de Léo e que não dirá nada sobre o pacto delas. Ângela diz que não irá traí-la, até porque não é um lixo como ela. Salma exige que Ângela dê uma desculpa perfeita para terminar com Leonardo e ele se decepcionar dela. Ângela diz que já sabe o que irá dizer e que ela sim tem palavra. Ângela conta a Edi sobre a chantagem de Salma. Edi diz que Salma é uma desgraçada e que não ama Leonardo de verdade, pois se amasse, iria ajudá-lo sem condições. Ângela diz que vai se afastar de Léo, pois ele precisa sair da cadeia. Mais tarde, Ângela diz a Adela que vai precisar terminar com Leonardo e conta sobre a chantagem de sua ex-namorada. Edi diz a Adela que, em poucas palavras, Ângela terá que romper o coração de Leonardo para que ele possa sair em liberdade. Dário diz a Flávia que acredita que Clarinha irá se recuperar muito em breve. Flávia diz ao filho que fica feliz que aquele caso de Clarinha tenha feito ele olhar para a medicina com amor. Álvaro chega ali e Dário e Flávia se retiram. Clarinha abre os olhos. Nancy diz a Leonardo que Ângela ligou para ela e que está segura que vão deixá-lo em liberdade. Leonardo pergunta quanto pediram para livrarem ele da prisão. Nancy responde que 2 milhões. Léo fica surpreso e se dá conta que Salma será quem pagará por sua liberdade. Clarinha fala com Álvaro pela primeira vez. Álvaro fica feliz, a chama de minha pequena, e diz que fica muito contente em ouvir a voz dela. Ele diz que sentiu muita falta dela. Clarinha pergunta de seus pais. Álvaro conta a ela que os pais deles já não estão vivos e que morreram no acidente que ela ficou em coma. Clarinha fica abalada pela notícia. Álvaro garante que não vai deixá-la sozinha e que ela é tudo o que ele tem. Mirtes visita Leonardo na cadeia e reclama por ele não querer ter ela por perto em um momento tão difícil. Leonardo diz que não queria preocupá-la. Mirtes diz que tudo aquilo é culpa de Ângela e desde que ele está com ela, tem mudado muito com ela, que é sua mãe. Léo diz que aquele não é o momento e nem o lugar para discutir. Duarte pergunta a Flávia como está Geraldo. Flávia diz que ele está no hospital e que talvez receberá alta naquele dia. Duarte tenta paquerar Flávia, mas ela se desvia dele. Samantha visita o pai no hospital e ele reclama pelos maus modos da filha com ele e Beatriz. Geraldo diz a Samantha que está muito decepcionado dela e que lamenta o tipo de ser humano que ela é e que está podre por dentro. Samantha diz ao pai que está farta dos julgamentos dele.
Geraldo manda Samantha e Álvaro saírem de sua casa e que busquem outra casa para viverem. Ângela chega atrasada na aula de Duarte e ele implica com ela. Ângela pede desculpas e pede que dessa vez ela aceite seu trabalho e que não pode perder seu exame. Duarte é implacável com Ângela, a chama de desorganizada e não aceita o trabalho dela. Ele diz que ela perdeu seu exame e já está com 0 automaticamente. Ângela fica desesperada e Duarte manda ela sair da sala e fechar a porta. Salma fica contente pelo azar de Ângela. Dário visita Leonardo na prisão e leva um café para ele. Leonardo fica surpreso pela atitude dele e diz que pensava que ele o odiava. Dário diz que não o odeia, mas também não gosta dele, porém reconhece que ele é um bom médico. Ele conta que Clarinha acordou do coma e Leonardo fica muito feliz. Salma dissimula perante Ângela e Nancy que pagou os 2 milhões para Romero. Nancy faz Romero assinar um documento dizendo que ele aceitou tirar as denúncias contra Leonardo Santillana por 2 milhões. Já em casa, Samantha entra no antigo quarto de sua mãe e procura por seu testamento. Ela encontra uma caixa forte, a abre e encontra o documento. Ao ler, Samantha descobre que ela é a dona da mansão Vega, que sua mãe deixou para ela. Geraldo está em seu quarto e já recebeu alta. Ele pergunta à filha o motivo de ter expulsado Ângela e Adela de casa e ainda ter queimado as coisas de Ângela, e questiona se ela está louca. Samantha diz que fez isso pois já não precisam do serviço de uma enfermeira. Geraldo diz que Ângela já não irá trabalhar na casa deles, porém Adela sim, pois a contratou para ser a cozinheira. Samantha diz que tudo que fez foi com prazer e que voltaria a fazer novamente porque nem Ângela e a mãe dela voltaram a pisar os pés naquela casa. A cara de Tamanco, nojentinha, diz ao pai que quando ele se casou com sua mãe, colocou a casa no nome dela e que agora sua mãe a deixou como herdeira. Geraldo diz a Samantha que ela é um monstro. Samantha diz que é a dona daquela casa e como dona, sua decisão é que Ângela e sua mãe não fiquem ali. Júlio vai atrás de Leonardo no apartamento, mas se encontra com Mirtes. Mirtes fica tensa ao ver Júlio e ele confronta se ela teve algo a ver com sua agressão. Mirtes, cínica, nega. Júlio diz a Mirtes que Abigail ficou tão angustiada com seu estado que uma doença a consumiu. Ele ameaça Mirtes que se caso ela tiver algo a ver com tudo de ruim que lhe passou, ela irá se arrepender. Geraldo diz a Samantha que ela não leu direito o testamento, pois ele tem o usufruto vitalício da casa e que enquanto ele viver, é ele quem decide tudo sobre a casa. Samantha diz que isso verão, pois aquela casa é sua. Geraldo finaliza dizendo: "Fora do meu quarto, Samantha. Você não é minha filha. Para mim você está morta. Fora daqui." Leonardo sai da prisão e Salma, loirinha venenosa, o abraça. Ângela se prepara para o pior momento. Depois, Léo diz a Ângela que eles poderiam ir comer para comemorar sua liberdade, porque está com muita fome. Ângela fica sem graça e diz que com tudo o que aconteceu e ainda com sua viagem, entendeu muitas coisas. Ela diz que quando encontrou sua mãe, percebeu que existem pessoas que não podem tirar do coração. Ângela diz a Leonardo que quer terminar com ele e que quando ele perguntou se Álvaro tinha ido para Real do Mar, sim, ele esteve lá. Léo fica muito chateado e pergunta por que ela não disse nada. Ângela destrói o coração de Leonardo, insinuando que segue apaixonada por Álvaro. Ela diz que quando voltou a ver Álvaro em Real do Mar, sentiu várias coisas dentro de si. Leonardo briga com Ângela, diz que ela disse que nunca amou alguém como ele e agora vem dizer que segue amando Álvaro. Ângela sente fortes tonturas. Ela diz a Leonardo que as coisas são como são e ele terá que aceitar sua decisão. Leonardo fica muito triste e decepcionado com Ângela. Ele diz que ela é tão mentirosa e hipócrita como Álvaro e que fez o mesmo que Salma fez com ele no passado. Leonardo diz que não pode acreditar que ela tenha caído tão baixo. Ângela manda ele não ligar para ela e nem procurá-la e se retira. Leonardo conta a Salma que Ângela terminou com ele. Salma se faz de surpresa e pergunta o motivo. Leonardo tenta dizer, mas Salma o interrompe e diz que ela terminou com ele porque ainda gosta de Álvaro e isso é perceptível pelo olhar entre eles. Salma diz que é amiga dele e está ali para ele. Léo agradece o apoio dela e pergunta como ele saiu da cadeia.
Salma diz que só pode dizer a ele que gosta muito dele e que fica feliz por ele estar bem. Depois, quando Leonardo sai, Salma liga para Romero e diz que Léo está indo na clínica ver o irmão dele e é para se prepararem. Samantha chama a Adela de mosca morta e garante que ela não ficará trabalhando em sua casa. Ela diz que vai se encarregar para fazer a vida de Adela impossível e ela não ficará nenhuma semana. Adela responde que enquanto Geraldo mandar ela ficar, ela os atenderá da melhor forma possível. Leonardo visita o suposto atropelado para saber como ele está. Léo oferece sua ajuda hospitalar para ele, mas obviamente o ator nega. Romero manda Leonardo sair dali e deixá-los em paz. Ângela vai à mansão Vega e desabafa com a mãe sobre tudo o que está acontecendo. Adela aconselha que a filha diga a Leonardo que Salma está a chantageando, mas Ângela se recusa. Adela diz à filha que Geraldo quer que ela fique para trabalhar, mas a filha dele gritou com ela na cozinha e que garantiu que fará tudo para ela sair dali. Ângela diz que ela não permitirá que aquela louca a humilhe. Leonardo vai ao cemitério e se encontra com Geraldo, que está levando flores ao túmulo da esposa. Léo pede desculpas a Geraldo por não ter podido estar ao lado dele naquele momento e que foram dias difíceis. Mirtes vai à mansão Vega e pergunta a Samantha como ela está. Samantha diz que todos a repreenderam por não ter estado perto de Beatriz, mas que não podia lidar com a doença dela. Ela conta a Mirtes que a Adela, mãe de Ângela, foi contratada como cozinheira por seu pai. Mirtes não gosta nada e Samantha diz que aquilo é uma maldição. Mirtes e Samantha se unem para tirarem a Adela da mansão. Geraldo continua sofrendo muito pela morte da esposa e desabafa com Leonardo. Léo tenta consolá-lo. Clarinha diz a Dário que gostaria de estar em coma outra vez porque seus pais estão mortos. Dário pede que ela não diga isso e que Álvaro fez de tudo para vê-la acordada. Ele diz que ela vai sair à frente e Clarinha pede que ele a ajude. Salma conta a Samantha que Ângela e Leonardo terminaram. Samantha estranha e acredita que Salma tenha tido algo a ver com isso. Ela diz que a única coisa que quer é que a maldita da Ângela saia da vida de todos. Leonardo vai atrás de Álvaro e confronta o que ele disse para Ângela terminar com ele, pois ele estava seguro disso. Álvaro diz que o que existe entre ele e Ângela é muito profundo e que ela o ama. Ele diz que sabe que é um desgraçado, mas que Leonardo é um bobo, um ingênuo. Revoltado, Leonardo dá um soco na cara do Chico Moedas mexicano. Álvaro tira onda da cara de Leonardo e diz que aquilo ainda saiu barato. Ângela começa a trabalhar como enfermeira no Hospital Vega. Élida avisa que ela trabalhará na Fundação Vega, juntamente com o Dr. Santilana. Ângela fica sem graça. Clarinha começa a fazer exercícios de reabilitação com a doutora Flávia e com Dário. Ângela vai à sala de Leonardo, conta que está trabalhando no hospital e que Élida disse que ele iria explicar para ela como funciona a fundação. Leonardo diz que se sente um imbecil, que tenta buscar uma explicação pelo término deles e ela vem falar de trabalho com ele. Ângela começa a chorar e Leonardo diz que a única explicação que encontra é que ela planejou aquilo com Álvaro desde o começo. Léo acusa a Ângela de estar esperando o momento que Álvaro termine com Samantha para ir correndo atrás dele. Ângela diz que isso não é verdade e mesmo sentindo coisas por Álvaro, não significa que voltará com ele. Léo diz que Ângela e Álvaro devem estar unidos para tirar dinheiro de Samantha e depois desfrutarem juntos. Ângela se sente ofendida e Leonardo diz que ela é pior que Álvaro. Ele quase a xinga, mas Ângela lhe dá uma bofetada. Leonardo a beija e Ângela desmaia. Élida chega ali e Leonardo leva Ângela para ser atendida. Félix diz a Baldomero que vai se vingar de Abel e Pablo. Baldomero diz para o compadre não se preocupar, porque aqueles dois irão receber o que merecem. Abel diz a Pablo que se Luz aceitou Félix, devem respeitá-lo. Pablo diz que Félix não merece Luz depois de tudo o que fez contra ela. Leonardo entrega para Ângela os resultados dos exames dela. Ângela fica perplexa ao saber que está grávida. Leonardo diz que se era pela gravidez que Ângela não vai ficar com ele, era melhor ter sido sincera. Ângela diz que não sabia de sua gravidez, mas Léo não acredita nela. Ele diz que não quer mais ouvi-la e que deseja que ela e Álvaro sejam felizes com seu filho. Ângela sofre muito pelo desprezo dele.
Álvaro pergunta a Élida se é verdade que Ângela está trabalhando no hospital. Élida confirma. Álvaro pergunta onde está Ângela e Élida conta que ela está sendo atendida, pois sofreu um desmaio. Ângela faz uma ultrassom e fica emocionada ao ver seu bebê. A doutora Romano conta a Ângela que ela está grávida de 7 semanas. Ela pergunta se Ângela quer chamar alguém, como por exemplo, o pai do bebê. Mirtes entrega para Geraldo um quadro que Beatriz pintou. Geraldo fica contente e diz que não imaginou conseguir novamente aquele quadro. Ele conta para Drácula que aquele quadro simboliza quando pediu Beatriz em casamento perto do mar. Adela observa Geraldo e Mirtes próximos. Mirtes diz a Geraldo que garantiu que ela não o deixaria sozinho. Adela entra no quarto para deixar o jantar de Geraldo. Mirtes é snob com ela. Adela vê o quadro de Beatriz do mar, o admira e se lembra de momentos com Josué. Leonardo vai falar com a doutora Romano e recebe a confirmação da gravidez de Ângela. Léo e a doutora comentam a preocupação com a saúde de Ângela. A doutora entrega para Leonardo as vitaminas que ela precisará tomar durante a gravidez e pede que ele faça o favor de entregar a ela. Álvaro pergunta a Ângela como ela está e pergunta se Leonardo lhe fez algo. Ângela esconde de Álvaro sua gravidez e diz que se existe um homem no mundo que lhe protegeria, esse homem é Leonardo. Álvaro conta a Ângela que Leonardo lhe agrediu e reclamou por ela ter terminado com ele. Ângela diz que isso não teve nada a ver com ele. Álvaro pede que Ângela cuide da ferida dele. Léo chega ali e vê Ângela fazendo o curativo de Álvaro na boca. Leonardo pede perdão por interrompê-los e entrega para Ângela a receita das vitaminas que ela precisará tomar. Oscar conta a Samantha que Ângela está trabalhando no hospital como enfermeira. Samantha fica furiosa ao saber que Ângela foi contratada por seu pai. Oscar aconselha que a amiga se faça de boa moça para Geraldo, para que assim reconquiste ele. Leonardo chega ao apartamento muito chateado e Mirtes pergunta o motivo dele estar assim. Léo conta que ele e Ângela terminaram e que não quer falar sobre isso. Salma, hipócrita, pede que Léo não perca as esperanças e que eles podem se reconciliar. Leonardo diz que aquilo é definitivo, que Ângela não o ama e que ela está grávida. Mirtes fica revoltada pensando que o filho de Ângela é de Leonardo. Leonardo diz à mãe que o pai do bebê de Ângela é Álvaro Vilas Lobo e não ele. Mirtes e Salma ficam satisfeitas. Salma vai ao quarto de Leonardo e aproveita a situação para tentar consolá-lo. Triste, Leonardo acaba aceitando o consolo de Salma. Ângela conversa com seu filho no ventre e diz que sairão adiante juntos. Adela ouve e fica muito emocionada ao saber que será avó. Ângela diz à mãe que o bebê é de Álvaro e que entre ela e Leonardo nunca teve nada. Adela fica decepcionada, porém apoia a filha. No dia seguinte, Samantha reclama com Ângela por estar trabalhando no hospital. Ela mostra para Ângela o anel que Álvaro lhe deu e diz que eles irão renovar seus votos matrimoniais e que irão se casar no civil. Ângela não se importa com isso e se retira. Já na universidade, Ângela revela a Edi que está grávida. Edi fica muito feliz e parabeniza a amiga. Ângela confessa ao amigo que o bebê que espera é de Álvaro e que está emocionada porque será mamãe. Salma visita Samantha em sua casa e revela que Ângela está esperando um filho de Álvaro. A cara de Tamanco fica furiosa e só falta soltar fogo pelas ventras. Luz ouve atrás da porta e fica sabendo da gravidez da amiga. Álvaro vê e escuta Ângela falando com a doutora Romano, ginecologista do Hospital Vega, e fica suspeitando de algo. Alterada, Samantha diz a Oscar que Salma lhe disse algo que revirou seu estômago e conta que a estúpida da Ângela está grávida de Álvaro e que por isso terminou com Leonardo. Samantha diz que Ângela é uma maldita vagabunda, porém não permitirá que esse bebê nasça. Álvaro questiona o motivo de Ângela ter estado no consultório da doutora Romano e pergunta se é o que está imaginando. Ângela se recusa a falar para ele e ameaça gritar se ele não deixá-la em paz. Álvaro tira os papéis das mãos de Ângela e descobre que ela está grávida. Ângela se retira da sala furiosa e Álvaro diz que ela terá um filho dele e a abraça. Feliz, ele diz que ela vai trazer ao mundo um filho deles, do amor deles. Ele garante que os 3 serão felizes e uma família.
Ângela pede que ele não crie ilusões de uma coisa que não acontecerá. Álvaro, feliz, diz que será papai. Leonardo se aproxima e parabeniza Álvaro e diz a Ângela que a pena é que ela terá que dividir Álvaro com a esposa dele. Álvaro manda Leonardo não incomodar Ângela. Ângela diz que não precisa que ele a defenda. Leonardo diz que não há dúvidas de que Ângela e Álvaro são tal para qual e que são iguais na pouca vergonha. Oscar fica chocado com a intenção de Samantha em acabar com a vida do bebê de Ângela. Samantha planeja fazer Álvaro convencer Ângela a tirar o bebê que espera. Oscar pede que a amiga tire da cabeça a ideia de fazer mal a um inocente bebê. Guigo conhece Estrelinha, uma garota de rua. Ângela vai atrás de Leonardo, mas ele é grosseiro com ela. Ângela jura a Léo que não planejou nada daquilo e garante que não sabia da gravidez. Leonardo diz que não acredita em nada. Salma chega ali no escritório de Leonardo e fica sabendo que Ângela irá trabalhar com Léo na Fundação Vega. Leonardo diz que quer Ângela longe dele. Ângela se retira muito abalada e Salma, mocréia dos infernos, aproveita para dar seu falso apoio para o médico.